Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje desse livro Luz Acima, de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, nós vamos fazer a leitura de um conto. O conto chama A Missão, para a gente refletir um pouco. Os contos do Irmão X são muito agradáveis, né, a leitura, porque sempre encerram grandes ensinamentos e com uma forma leve e às vezes até irônica, não, até engraçada, né? Mas assim, muito impactante e profundo os ensinamentos, o cunho moral, né? Que se tira dessas histórias que verídicas, né? Porque o irmão X ele estava ali observando as situações desses espíritos e vendo as histórias e nos narra as histórias reais desses espíritos nessas pequenas histórias são verídicas que ele nos conta dessa forma leve, por vezes engraçada, mas com um ensinamento ali que fica marcado, né? O que a gente precisa aprender e tirar de ensinamento daquela história fica muito marcante, fica muito claro. Essa é uma forma muito didática de aprendizado, né? É a forma como Jesus até se utilizava, falando por parábolas. Porque quando você dá um conceito, muitas vezes a gente não. É mais difícil você gravar aquele conceito, até ter uma compreensão exata do conceito, né? Dentro de uma doutrina, assim você pega um conceito, nós temos uma dificuldade maior de compreensão, né? Tanto às vezes, muitas vezes por uma dificuldade até de interpretação de texto, muitas vezes até por uma compreensão mesmo da do que aquela mensagem quer dizer de fato, né? Agora, quando a gente conta a história já fala por si, porque a história vai narrar uma situação corriqueira, geralmente cotidiana, que qualquer pessoa pode passar, né? No caso dessas histórias, são histórias lá, corriqueiras, cotidianas, só que no além, né? É... Então, são vivências, né? Com lições, com aprendizados, geralmente positivos ou negativos, conforme tenha sido o posicionamento, a atitude, o que se foi feito, o que foi feito ali na história, né? Então a gente vai ler essa daqui, olha, a missão. Quando Pacheco foi à reunião de intercâmbio espiritual pela primeira vez, né? Então quando ele foi na sessão espírita pela primeira vez, Ricardo, devotado benfeitor do além, anunciou-lhe preciosa missão que teria a cumprir. Havia renascido entre os homens para atender a elevado ministério. Cultivaria as bênçãos de Jesus, seria uma claridade viva nas sombras do mundo. Então, esse Pacheco tinha aí essa tarefa a ser desempenhada. E quando ele vai pela primeira vez ao centro espírita, esse benfeitor, o Ricardo, anuncia, né? Relembra ele. Vamos continuar lendo isso daqui. Vamos lá. Pacheco regozijou-se, chorou de júbilo, viu-se por antecipação à frente de grandes massas de sofredores, dispensando graças do Altíssimo. Isso aqui é preocupante. Será que ele não está se sentindo um pouco envaidecido, né? Vamos analisando. E desde então passou a esperar a ordem direta do céu para a execução do sublime mandato de que era portador. Então ele estava ali muito ansioso para resolver os problemas de todo mundo, né? Afeiçoado à consoladora doutrina dos espíritos, revelou em breve adiantadas possibilidades mediúnicas que mobilizou um tanto constrangido a serviço do bem.
Não se achava muito disposto ao contato permanente com infortunados e indagadores, sempre férteis entre vivos e os mortos. No entanto, tentaria. Aguardava a missão prometida, repleta dos galardões da evidência. Recebê-la-ia confiante. Olha que aqui nesse parágrafo já temos um pouco mais de informações interessantes. Então, pouco tempo depois dele saber que ele tinha uma tarefa, as possibilidades mediúnicas dele começaram a se mobilizar, né? Então, começou a aparecer ali as potencialidades mediúnicas. Porém, ele não gostava muito de ter contato com os infortunados e indagadores, sempre férteis entre vivos e mortos, né? Como está dizendo aqui. Ele não gostava muito de ter contato. Dentro de alguns meses, contudo, o rapaz denunciava imensa fadiga e, ao termo de apenas 2 anos, o soldado arreava a mochila. Então, em pouco tempo, ele já estava começando a se cansar do trabalho. Afastou-se do grupo que frequentava, silenciou, recolheu-se à vida pacata, onde não lhe surgiam aborrecimentos. Para que outro mundo, além do oásis que a esposa querida e os filhos carinhosos lhe ofereciam? Então ele estava muito confortável na vida dele, na casa dele, com a família. Então, de repente, ter que ficar indo no centro toda semana passou a ser um problema, né? Para que outra ambição, além daquela de assegurar no pé de meia o futuro da família? Lia notícias do movimento que o interessara antes e amava a boa palestra de gabinete. Então, ele preferia ficar acompanhando de longe. De quando em quando, lá surgia um amigo a pedir-lhe opinião com referência à mediunidade e ao espiritismo. Pacheco catequizava solene sobre a imortalidade da alma, relacionava as próprias experiências e rematava sempre. Os espíritos protetores, certa feita, chegaram a declarar que tenho grande missão a cumprir. E por que se afastou assim? Era a pergunta invariável que lhe desfechavam a queima-roupa. Cruzava os braços e informava em tom superior. As ideias são respeitáveis, mas as criaturas... Imaginem que minhas faculdades eram consultadas a propósito dos demais... As ideias são respeitáveis, mas as criaturas... Imaginem que minhas faculdades eram consultadas a propósito dos mais rasteiros problemas da vida. Muitos desejavam saber, por meu intermédio, em que zona comercial estariam situados os negócios mais lucrativos. Outros buscavam informações alusivas a tesouros soterrados. Inúmeras pessoas procuravam comigo recursos para ocultar delitos graves ou tentavam converter entidades espirituais em agentes comuns de polícia barata. Era eu assediado impiedosamente para esconder crimes ou desvendá-los. Devia funcionar como medianeiro entre maridos e mulheres briguentos, consertar existências fracassadas por desídia dos próprios interessados. De outras vezes, frequentadores de minha roda exigiam que eu desse conta de meus parentes desencarnados. Perdi o sossego em casa e na rua. Os amigos e familiares conspiravam amorosamente contra a minha paz, a título de praticarmos a caridade. E nas ruas, fileira crescente de necessitados e curiosos se punha invariavelmente à minha espera. Então a gente percebe que na hora que ele começou o labor, ele não estava disposto a ouvir as queixas comuns. A gente imagina, o que a gente imagina que um orientador de uma casa espírita ouve o dia inteiro? Tudo isso que ele está falando, né?
Só que ele não entendeu qual era a função dele diante dessas narrativas. E o que ele tinha diante dele? Ele ia resolver esses problemas? Ele não, né? Óbvio que ele não ia, porque cada um resolve o seu problema. Então a pessoa está passando um problema conjugal, como ele até coloca aqui, né? Briga de marido e mulher. Ele estava achando que ele ia solucionar a briga do casal? Óbvio que não. Quem tem que solucionar esse problema, quem tem que resolver esse problema é o casal, são os envolvidos. Então, o que ele tinha que fazer ali como um orientador com a mediunidade que ele tinha? Ele tinha que buscar evangelizar essas pessoas, né? Ele tinha que mostrar para essas pessoas o caminho que elas deveriam buscar a seguir para que elas conseguissem resolver os seus problemas, não é? Então, mas ele parece que não entendeu. Então, ele começou a achar muito ruim, entediante esse trabalho dessa maneira de ficar ouvindo as queixas das pessoas e, por vezes, talvez ele achar que ele não tinha como resolver, né? Quando, na verdade, não era ele que ia resolver ele, né? Então, vamos lá. Pacheco interrompia-se, pigarreava e prosseguia. E na associação dos próprios companheiros? A vaidade acendia fogueiras difíceis de tolerar. A discórdia lavrava entre todos. Ninguém pretendia servir. Todos buscavam mandar e controlar. A obediência a Jesus e aos bons espíritos era mandamento para a boca. O coração andava longe. Os diretores indispunham-se reciprocamente por questões mínimas. Os irmãos abusavam da faculdade de analisar. Como ser útil a organizações de semelhante jaez? Ninguém buscava a verdade cristalina. Os ignorantes e os instruídos rogavam para que a verdade se adaptasse a leis, às suas necessidades, aos seus casos. Diante de tudo isso, né, aí tem uma reticência, tipo, ele está querendo dizer que era mais um motivo porque ele abandonou, né, que ele parou. Então ele também atribui o fato das discordâncias ali, dos problemas, dos melindres, entre os trabalhadores. E qual é a casa que não tem? Qual é a casa que não tem? Que bom o irmão X trazer isso, porque muitas vezes a gente pode vir para o centro espírita, ou ir para a igreja, ou ir para algum lugar achando que todo mundo é santo, que não existe esse tipo de picuinha. É um ledo engano, somos humanos, né? E existe sim, mas a questão é como saber lidar. E não simplesmente abandonar o navio porque não é do jeito como a gente imaginaria que, como devia ser, na verdade ele tem razão, deveria ser, né, a luz, a gente deveria colocar em prática, mas nós somos imperfeitos, é um mundo de provas e expiações, então a gente não consegue ainda, né? O narrador silenciava reticencioso e a conversação se ajustava noutro rumo, porque efetivamente a exposição de Pacheco oferecia valioso alicerce na lógica. A vida, contudo, seguiu o tempo, renovando-se dia a dia. E o inteligente desertor jamais esqueceu a missão que o generoso Ricardo lhe havia prometido, né, lá na primeira vez que ele foi ao centro. As experiências nevaram-lhe os cabelos, né? Então ele envelheceu. Os invernos vencidos enrugaram-lhe a face. A morte arrebatou-lhe a companheira. O mundo pediu-lhe os filhos. Então ele ficou sozinho. Ficou viúvo, os filhos, né? Cada um com sua vida, com seus interesses, ele ficou sozinho. Sozinho agora, de quando em vez, procurava antigos companheiros de fé e perguntava ao fim de longa palestra: e a missão? Aguardei-a com tanta esperança. Correram os dias até que o nosso amigo foi igualmente obrigado a largar o corpo, premiado pela angina. Então ele faleceu, né? Depois de um tempo ele acabou morrendo, né? Angina é um problema no coração. Desencarnado, lutou intensamente para restabelecer a visão e a audição singularmente enfraquecidas. Cambaleava hesitante até que um dia viu Ricardo à frente dele. Ajoelhou-se confrangido e indagou em lágrimas:
Ó meu benfeitor, e a missão que me prometeste? Então ele estava esperando uma missão, né, de mudar tudo, mudar o mundo, né? O interpelado sorriu triste, né, o benfeitor, e exclamou: Pudera, fugiste no instante preciso. O quê? Fez o infeliz apalermado. Sim, tornou o amigo. A possibilidade de auxiliar os semelhantes foi a missão que menosprezaste. Pacheco pranteou, referindo-se à incompreensão dos homens e às infindáveis querelas dos companheiros. Ricardo, porém, revidou sereno. Jesus não precisaria desenvolver o apostolado que exerceu entre nós se a terra já congregasse anjos e santos. Em verdade, a maioria das criaturas humanas padece de inqualificável cegueira do coração diante da revelação divina. Entretanto, como realizar a obra do aperfeiçoamento geral se alguém não contribuir no áspero serviço da iniciação? Que seria de nós, Pacheco, se o Cristo não se dispusesse a sofrer para ensinar-nos o caminho do bem e da vida eterna? A missão da luz é espancar as trevas. A glória do bem é vencer o mal com amor. O infeliz gritou em soluços. Por que teria de compreender somente agora? Ricardo, imperturbável, informou. Não desesperes. Suporta as consequências do erro e aguarda o porvir infinito. Regressarás mais tarde à escola do mundo. E quando estiveres no círculo da carne novamente, nunca te esqueças de que as missões salvadoras na terra quase sempre chegam vestidas de um avental ou de um macacão. Olha o ensinamento moral, o final, né? Olha, não te esqueça que as missões salvadoras na terra quase sempre chegam vestidas de avental ou de macacão. O que ele está ensinando aqui, o benfeitor, o Ricardo? O que ele está dizendo? Que as missões na terra quase sempre chegam vestidas de avental ou macacão. Quando a gente usa um avental ou um macacão, a gente coloca essas vestimentas, essas roupas em que situação? Lá na Neuchatel a gente trabalha de avental, né? E muitas pessoas trabalham de macacão, gente. É uma roupa para um trabalho, né? Não é engomadinho, bonitinho que a gente vai pegar um trabalho pesado, não é? Simbolizando que um trabalho árduo, né? Pesado, vamos colocar assim, um trabalho árduo, um trabalho que vai exigir esforço, sacrifício, abnegação, dedicação. Você não vai estar todo bonitinho de salto alto, não vai conseguir fazer, né? Você vai ter que, simbolicamente, tem que usar um avental ou um macacão, né? Então, são as roupas ali que vão exigir. O que aconteceu? Quando ele foi pela primeira vez no centro, que ele descobriu que foi anunciado que ele teria uma missão, ele achou que ele seria, sei lá, um grande missionário que ia mudar o mundo. Ele entendeu, mas cadê? E ficou esperando qual vai ser a minha missão, né? Então, sim, vai descer achando que ele ia transformar alguma coisa, que ele ia mudar o mundo, que ele ia fazer uma grande, né? E, de repente, o que aparece para ele? As possibilidades mediúnicas, como a gente leu, elas começaram a desabrochar, né? Mas ele não gostava de ficar ouvindo as queixas das pessoas, né? E as pessoas iam passar em orientação, em consulta, sei lá, em atendimento com ele, e ficavam contando dos seus problemas, e ele ficava entediado, ele ficava ali, ele estava esperando a missão dele, tipo, o que eu estou fazendo aqui ouvindo essas pessoas? Se eu sou um missionário, cadê minha missão que não chega, e não chega, e não chega? E paralelo a isso, no atendimento ali às pessoas que iam buscar, né, aos assistidos, né, na assistência espiritual, ele se portava dessa maneira. E também ali,
dentro do centro com os membros da casa, ele também tinha dificuldades ali, porque era muito complicado para ele lidar com as pessoas ali com as suas dificuldades, como existe, né? É natural que exista. Não deveria, mas existe. E aí o que acontece? Ele achou melhor ficar no conforto do seu lar, né? Na paz do seu lar, na sua vida pacata, com sua mulher, seus filhos, e tudo bem, né? Ali sem problema, sem se estressar, sem ficar nervoso, sem ficar ouvindo problemática alheia e tal, e nada de missão, né? E os anos passam, ele fica viúvo, os filhos partem, ele fica doente, fica doente, aí ele pensa na missão, né? Ele pensa, mas puxa, não veio missão nenhuma, né? Cadê a missão? E aí ele desencarna. E quando ele desencarna, ele encontra lá o benfeitor e pergunta. Então vem essa lição maravilhosa pra gente, né? Ele desperdiçou a oportunidade de desempenhar a sua missão. Qual era a sua missão? A sua missão era trabalhar ali com a sua mediunidade, orientando, esclarecendo aquelas pessoas que iam lá procurar por ele, né? Dando um melhor conselho. Ele não ia resolver o problema de ninguém, ele ia só dar uma boa palavra, que era isso que eles precisavam ouvir, né? Era ser o quê? Tolerante, paciente, fazer a parte que lhe cabia dentro como trabalhador, como membro ali da instituição, sem se envolver e sem se deixar melindrar tanto, porque na verdade ele ficou muito melindrado a ponto de abandonar o trabalho, né? Fazer o dele e fazer o melhor que ele pudesse. Se os outros diretores não conseguiam, o problema deles, mas ele tinha, né? A missão dele era ele fazer o melhor que ele pudesse. No entanto, ele não fez. Então a missão era essa. Então fica essa reflexão, né, para a gente entender a missão dele, o que era o trabalho árduo. Por isso que colocou, né, avental e macacão no final, né? Então, quando aparecer para nós as oportunidades de trabalho, e por mais difíceis ou desafiadores que possam ser os trabalhos, que nós aceitemos com alegria, satisfação, e desempenhemos a tarefa também com igual alegria e satisfação. Por quê? Porque provavelmente, como que a gente, né? Talvez, pode ser que sejam missões para nós também, né? Então, ser um missionário não significa ser aí um Chico Xavier, né? Um Divaldo, um Mahatma Gandhi, né? Esses daí também são missionários, missões num plano maior. Mas nós temos nossas pequenas tarefas, que são as nossas pequenas missões. Então, que nós possamos colocar o nosso avental, o nosso macacão e fazê-las com muito amor. Assim, agradeço a todos e me despeço. Fiquem com Deus, uma boa semana. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver hoje trechos de vários livros, iniciando pelo livro SOS Família, psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado por diversos espíritos. Mas esse capítulo 2 que eu vou ler foi ditado por Joana de Ângeles e o título é Vida em Família. Os filhos não são cópias xerox dos pais, que apenas produzem o corpo, graças aos mecanismos do atavismo biológico. As heranças e parecenças físicas são decorrências dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Cobradores empedernidos surgem na forma fisiológica, renteando com o devedor, utilizando-se do processo superior das leis de Deus
para o reajuste de contas, no qual, não poucas vezes, se complicam as situações por indisposições dos consortes. Adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Nem é o grupo da bênção, nem é o elan da desdita. Antes é a escola de aprendizagem e redenção futura. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se digladiam no proscênio doméstico, genitores que destacam uns filhos em detrimento dos outros, ou filhos que agridem ou amparam pais, são espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. A vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Abençoa desse modo, com a paciência e o perdão, o filho ingrato e calceta. Compreende com ternura o genitor atormentado que te não corresponde às aspirações. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado, mesmo que o ser a quem te vinculas queira ir-te adiante. Não o retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Irá além, sim, no entanto, prossegue tu, fiel no posto e amando. Não te creias responsável direto na provação que te abate ante o filho limitado, física ou mentalmente. Tu e ele sois comprometidos perante os códigos divinos pelo pretérito espiritual. O teu corpo lhe ofereceu os elementos com que se apresenta, porém foi ele, o ser espiritual, quem modelou a roupagem na qual comparece para o compromisso libertador. Ante o filhinho deficiente, não te inculpes, ama-o mais e completa-lhe as limitações com os teus recursos, preenchendo os vazios que ele experimenta. Suas carências são abençoados mecanismos de crescimento eterno. Faze por ele hoje o que descuidaste antes. A vida em família é oportunidade sublime, que não deve ser descuidada ou malbaratada. Com muita propriedade e irretorquível sabedoria, afirmou Jesus ao doutor da lei: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. E a doutrina espírita estabelece com segurança: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre é a lei. Fora da caridade não há salvação. Joana de Ângeles. Então, o primeiro texto do mesmo livro está intitulado Família. Então, eu vou ler um trecho desse. Eu li o capítulo 2 e vou ler agora alguns trechos do capítulo 1. Cujo título é Família. A família tem suas próprias leis que consubstanciam as regras de bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético, recíproco entre os seus membros, favorável à perfeita harmonia que deve vigir sob o mesmo teto em que se agasalham os que se consorciam. Agora eu vou pular um parágrafo e vou ler o 4º e o 5º parágrafo. O lar, no entanto, não pode ser configurado como a edificação material, capaz de oferecer segurança e paz aos que aí se resguardam. A casa são a argamassa, os tijolos, a cobertura, os alicerces e os móveis, enquanto o lar são renúncia e a dedicação, o silêncio e o zelo, que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva
ou através de um positivo consanguíneo decorrente da união. A família, em razão disso, é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Assim, famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra em domicílios físicos diferentes, para as realizações nobilitantes com que sempre se viram abraços os construtores do mundo. Retornam no mesmo grupo consanguíneo os espíritos afins, a cuja oportunidade às vezes preferem renunciar, de modo a concederem aos desafetos e rebeldes do passado o ensejo da necessária revolução, da qual fruirão após as renúncias às demoradas uniões no mundo espiritual. Então, olha, nestes parágrafos últimos, vemos que em uma família nem sempre é formada apenas por espíritos afins, mas há a presença de desafetos, ou seja, aqueles que prejudicaram alguém da família ou um dos familiares que o prejudicou em outra existência. E eles nascem na mesma família para que tenham oportunidade de se perdoarem, de se respeitarem e venham a se amar um dia. Porque se guardarmos rancor, mágoas, desejos de vingança, são sentimentos que mostram falhas no que se refere ao amor e perdão. E Jesus ensinou que devemos perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Pois ninguém se eleva a planos espirituais mais elevados cultivando sentimentos negativos. A família é mais do que o resultante genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. Quando a família periclita, por esta ou aquela razão, sem dúvida a sociedade está a um passo do malogro. Então a sociedade evolui conforme as famílias evoluem. Para finalizar, eu vou ler algumas mensagens do livro Alvorada do Reino, psicografado por Francisco Cândido Xavier e editado por Emmanuel. A mensagem tem o mesmo título do livro. O título do livro é Alvorada do Reino e o texto é No Templo Doméstico. A escola simples alfabetizará teu cérebro, garantindo-te o ingresso no vestíbulo da cultura, e a universidade, na ordem superior do ensino, alçar-te-á o conhecimento, a comunhão comum, a ciência preciosa, descerrando-te o acesso à infinita sabedoria. O santuário religioso preparar-te-á o sentimento para a aquisição da virtude e as grandes experiências da fé, habilitar-te-ão a vida interior aos mais largos voos nos domínios do espírito. Aprenderás com o mundo e com os homens os mais belos caminhos, para que o teu entendimento e o teu coração se ergam da sombra terrestre para a claridade dos cismos. Entretanto, o lar é o ponto vivo de tua luta, a oficina de tua redenção e o templo em que conquistarás as próprias asas para a libertadora ascensão. É aí, nesse abrigo limitado a 4 paredes, que serás desafiado a positivos testemunhos de sacrifício, diplomando-te no serviço justo à comunidade terrena que te espera a palavra brilhante e a linguagem do exemplo renovador. Vives no asilo doméstico à maneira de quem lhe penetrou os umbrais exclusivamente para aprender e amar, socorrer e servir. Dentro dele encontrarás os laços mais puros, incentivando-te à sublimação do porvir e as mais aflitivas algemas a te jungirem ao passado obscuro e delituoso. Em seus altares serás defrontado pelas flores do carinho sem jaça
e pelos espinhos agressivos do ódio e da aversão, requisitando-te a mensagem permanente da humildade e da tolerância. Abraça, pois, no lar em que te situas o cadinho de tua própria purificação à frente da vida e, convertendo-te no santuário familiar, em servo de amor que auxilia sempre, dele desferirás teu grande voo em serviço da humanidade inteira. Como temos ainda algum tempo, eu vou ler uma questão do livro O Consolador, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a questão 109. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? É uma pergunta. Agora vejamos a resposta. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho, na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis para a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Então, todas essas questões são para nós refletirmos. A criança vem nesse mundo para estar reaprendendo, né? Olhando o mundo de uma outra maneira que de outras existências pode ter cometido erros, uma visão deturpada da vida e na outra encarnação pode estar se renovando ou não, depende de vários fatores, conforme nós já vimos nos textos de hoje. Que tenhamos todos uma boa semana e boas reflexões. Que Deus nos auxilie, nos ampare a termos forças e coragem para vencer as nossas dificuldades e vencermos e praticarmos a lei do amor e da fraternidade. Boa noite a todos.